Então, né, vamos dar início à parte 2 do curso, que é a tecnologia de revestimento dos comprimidos. Então, nós queremos fazer agora, aprender a fazer comprimidos revestidos. Como eu falei no primeiro módulo, né, fazer drágio demora, nós queremos menos tempo, facilidade de aplicação, queremos um comprimido com peso menor e tamanho, não tão grande com a drágio, queremos deixar essas marquinhas aqui, olha, igual essa ilustração quer mostrar, e queremos uma capa de revestimento que seja mais resistente à umidade, ao tempo, né? Ao calor. O Brasil é tropical, tem regiões frias, úmidas, quentes, úmidas, de tudo quanto é natureza. Então, nisso nasceu os comprimidos revestidos. Então, o comprimido revestido ele pode ter um núcleo biconvexo, abaulado em cima e embaixo ou liso, e você tem basicamente uma camada em cima dele só, e essa azul que eu representei aqui é um brilho, né? É um polimento. Então, na verdade, você tem uma camada só e ela é ligeiramente polida. Ao invés de ter aquele monte de camada, uma, duas, três, com 4 etapas de aplicação, aqui você vai ter uma camada com um polimento final. Então, em resumo, eu posso falar que eu tenho 2 etapas. Vamos ver como é que é produzido isso. Bem, as indústrias resolveram juntar todos os componentes que você usa no revestimento numa mistura só, né? Então, como é que é feito isso? Nós vamos ajuntar um formador de película, que pode ser um derivado de celulose, aceto fitalato de celulose, ou uma resina acrílica de polimetilmetaquilato, que é o eudragite. Então, esse é o nosso formador de película. Eu vou juntar com um ligante, vou usar o propileno glicol, vou juntar com um plastificante, vou usar o óleo de rícino para secar em cima do comprimido e fazer como se fosse uma pintura, é basicamente isso que acontece. Vou juntar com um agente tensioativo, pode ser um polióxido sorbitano, que é conhecido com o nome de Twin, nós temos vários deles, Twin 20, 40, 60, 80. Vou juntar com agentes opacificantes e corantes, então posso colocar dióxido de titânio, talco e corantes, né? Aqueles corantes liberados para uso em alimentos, para dar a cor final. Vou juntar um edulcorante, se você quiser que o paciente coloque o comprimido na boca e sinta sabor doce, você pode colocar um edulcorante artificial, né? Sacarina, aromas artificiais, alimentares. Isso tudo vai ser colocado dentro de um solvente orgânico. Então, o que eu estou descrevendo aqui é a composição da base não aquosa, a base que não usa água. Então, você vai pegar um solvente orgânico, que pode ser etanol, propanol, acetona, e vai juntar todos esses componentes na mistura só. Então, ao invés de você ter verniz, xarope 1, xarope 2, ceras, você vai ter praticamente uma mistura só, né? Não fica mais fácil? E ainda foi desenvolvida uma base que tem água, que ela é mais barata, que ela é mais simples ainda. Olha a forma dela, como que é. Então, se a indústria quiser optar por fazer um revestimento com a base aquosa, que é mais barata, o que ela vai fazer? Ela vai colocar um formador de película, que ela pode escolher o hidroxipropilmetilcelulose, ou a hidroxietilcelulose ou a metilcelulose. Ela vai juntar com um agente plastificante, que pode ser glicerina, o propileno glicol ou subacetato de dibutilo. Vai juntar com os corantes e os opacificantes, que pode ser o talco, o dióxido de titânio, a goma láquea e os corantes artificiais, né? Por exemplo, o óxido de ferro da cor marrom a bege, para obter drágeas do tipo cedalgina, né? Neosaldina, e isso tudo vai ser colocado na água. Então, essa mistura aqui é uma mistura mais barata, apesar dela ser mais inferior do que a outra. Tá? Isso tudo é ajuntado, colocado num tanque, num vasilhame, agitado e aplicado nas dragas numa etapa só, sem fazer aquele monte de banhos. Então, esse tipo de revestimento hoje é o que mais versátil. Nós temos percebido que a indústria está largando a mão de fazer dragas e passando para os comprimidos revestidos. Aí ela pode escolher, né, a base com solvente orgânico, chamada não aquosa, e a base aquosa. A base aquosa é mais barata, mas ela tem uns defeitos. Olha aqui, ó. Aqui eu não vou mostrar agora, eu vou deixar disponível, né, um vídeo
que vai mostrar esse equipamento, que ele é todo montado, né, automatizado. Ao invés de você aplicar a mistura aqui com a caneca, a própria máquina aspira a mistura e joga em cima dos núcleos, dos comprimidos, para revestir, na forma de um jato, como se estivesse fazendo uma pintura. Como os comprimidos estão rolando um sobre o outro, essa pintura, entre aspas, ela vai distribuir uniformemente no entorno de todos eles. Claro que eu vou fazendo acompanhamento, né, tirando a amostra e fazendo acompanhamento visual. Então esse equipamento aqui, que eu vou deixar o link do vídeo dele na sala virtual para vocês consultarem, é fantástico para fazer revestimento de comprimidos. Aqui eu vou mostrar um outro, que é um equipamento completo, né, bem maior, são tecnologias diferentes, mas ambos são usados para fazer revestimentos. Posso usar uma drageadeira simples, igual aquelas que você mostrou nas drages, na parte 1? Pode, mas esses equipamentos aqui são os mais adequados para fazer revestimento de comprimidos, né? Então, atualmente, a indústria faz comprimidos fitoterápicos, medicamentos para anemia, anti-inflamatórios, controlados, psicotrópicos, né? Medicamentos que precisam de proteger, que seus ativos exigem a proteção contra a liberação gástrica, tá? Seja para proteger o fármaco ou o paciente. Bem, as desvantagens de eu usar as películas de base aquosa. Então, vou recapitular aqui. Ó. Eu tenho uma base orgânica, que é bem grande, cheia de componentes, e tem uma base barata feita com água. Qual que é a desvantagem de usar uma base com água? Eu posso ter esses defeitos no comprimido. O defeito chamado coleta é porque às vezes um pedaço do comprimido do núcleo quebra, né, e a película que recebe o revestimento. Então, às vezes um pedaço de comprimido ou um pedaço de película continua lá dentro da drageadeira e ela é drageada junto, fica como se fosse um pequeno comprimido. Pode acontecer soltura das cascas, fragmentos do revestimento soltar, né? Lembrando que a água demora mais para evaporar do que os álcoois. Eu posso ter o efeito da casca da laranja, que é a ausência da dispersão ou coalescência das gotículas de resina. Então, às vezes, a resina ela não fica uniformemente distribuída na superfície do comprimido. Aí você vai ter esse efeito onduladinho, né? Com a superfície ondulada como se fosse uma casquinha de laranja. Você pode ter o efeito mosqueado, onde o corante não distribui bem. Então, a base aquosa ela é problemática. Você pode ter o efeito da ponte. Essas letrinhas aqui elas podem tampar parcialmente com o revestimento. E você pode ter a erosão. Né? A base aquosa, como ela demora a secar, os comprimidos vão ficando lá dentro da drageadeira rolando. E por erosão, por desgaste, uma parte pode soltar. Né? Eu já encontrei no mercado medicamentos que foram revestidos e eu suponho que o revestimento foi feito com base aquosa. Né? A base orgânica ela é mais cara e ela oferta risco de explosão, incêndio, cheiro de solvente dentro do setor. Né? Não estou dizendo que ela seja a melhor do mundo, ela tem riscos e problemas. Mas a base aquosa, a gente já percebeu que ela tem mais problemas ainda. Bem, você já deve ter visto no mercado alguns comprimidos que vem escrito assim na caixinha. Contém 20 comprimidos revestidos, ou então revestimento entérico. O que é isso aí? É um revestimento que o fabricante capricha nele para fazer com que o comprimido seja liberado lá no final do intestino delgado. Geralmente são antibióticos, anti-inflamatórios, que causam muito problema intestinal. Aí o que o fabricante faz? Ele capricha no banho, né? Ele escolhe uma suspensão aquosa ou orgânica e usa de 2 a 8% de alguma dessas resinas, guamalaca, fitalato de hidroxipropil metilcelulose, ou acetofitalato de polivinil, ou acetofitalato de celulose. Então, na verdade, ele vai usar as resinas que a gente citou lá atrás, só que numa quantidade maior. E vai fazer mais banhos e vai fazer um ensaio da dissolução para garantir que esses comprimidos realmente vão liberar depois de muitas horas, quando esse comprimidinho chegar lá no intestino delgado. Né? Então, você já deve ter visto, vou citar um nome aqui, profenide entérico, cetoprofeno entérico. E tem o cetoprofeno comum. Né? Então, o entérico é para pacientes que têm distúrbios gástricos graves, né? Doenças intestinais, e aí nós queremos fazer o comprimido percorrer o estômago intacto,
o jejum, né? O ílion, lá no finalzinho ele liberar, tá? Quase no grosso, né? Para evitar lesões, para fazer uma atividade terapêutica naquele local ali, dependendo do tipo de doença intestinal que o paciente tem. Então, para fazer o revestimento de comprimidos revestidos, né? Estou sendo redundante, eu posso usar uma drageadeira tangerina comum, aos bicos aí do secador, ou turbina, né? Mas também eu posso usar esse aqui, ó. Isso aqui é um secador de leite fluidizado, que é um tubo que a gente usa para fazer secagem de granulado. Lembra disso em comprimidos? Aqui, ó, esse vaso aqui, você pode botar granulado, essa máquina aspira e joga ar quente para secar. Só que essa máquina é versátil, ela pode também fazer flutuar os comprimidos e uns bicos vão jateando suspensão de revestimento neles. Então ela é versátil, ela serve para secagem e serve para revestimento. Tá? Essa máquina ela pode ser pequenininha e pode ter até tamanho de 2, 3 andares de altura. Olha aqui como é que ela funciona por dentro. Olha lá, você colocou os comprimidos, aí de baixo para cima ela vai soprar com ar quente e de cima para baixo ela vai fazer um jato com a suspensão de revestimento, com a base de revestimento. Ou nós podemos jogar o ar de cima para baixo, né, de forma de turbilhoneamento, e os bicos aspersores ficam embaixo. Ou ainda, embaixo da máquina tem um disco que, além de soprar, vai fazer os comprimidos girarem e o bico aspersor vai ficar no meio. Né? Então, essa máquina aqui você pode usar também para fazer revestimento de comprimidos, de grânulos, né, de pequenos comprimidos de pequeno tamanho, por exemplo, um difedipino de 20 mg, 10 mg, né, um comprimido pequenininho. Você pode usar esse sistema tranquilamente para fazer revestimento. Aqui eu tirei essa gravura, essa foto do livro do Ansel, nosso livro de farmacotécnica e tecnologia, né? É um processo assim, ó. Várias pessoas estão aqui com uma mangueirinha na mão e essa esteira está andando, carregando as dragas. E aí eles estão observando se tem defeituosas. Se tiver, eles vão lá tirar. Isso chama seleção visual. Hoje em dia quase não se faz isso, porque isso é muito moroso, chato de fazer. E pode, né? Depende muito da acuidade visual do técnico aí, do operador, e está sujeito a muito erro. Né? Então aqui as dragas estão caindo aqui na barrica para depois serem embaladas. Então esse processo pode ser usado para fazer seleção visual, escolher qual que estão boas, qual que estão estragadas. Bom, dragas e comprimidos revestidos, eles podem ter defeitos? Claro que pode, né? Falei de alguns para trás, agora eu vou falar de mais. Ó. Pode ser que durante o processo, aquela capa de revestimento, ela descama. Se eu descamei, eu perdi a gasto-resistência, não é verdade? Então, talvez foi o excesso de umidade residual, né? Na capa de revestimento, no núcleo. Processo lá de ar quente foi mal feito, tá? Pode ser que uma draga colou na outra, um comprimido colou no outro durante o revestimento, né? Não tem como separar. Se você separar aquilo ali, um deles vão perder a capa. Né? Posso ter o efeito do famoso efeito casca de laranja. Então, a superfície de comprimido e draga, né, eles podem ter aquela ondulação visual e depõe contra a aparência final do medicamento, já que o revestimento também visa conferir o que? Beleza o processo. E a formação das pontes, vamos recapitular. Às vezes o fabricante queria deixar dose, nome do medicamento, nome do laboratório, logomarca do laboratório, né? Mas aí o revestimento foi lá e tampou. E aí então, se eu queria preservar essas marquinhas, eu acabei perdendo. O medicamento não vai perder a sua eficácia, né? Mas vai ficar feio. E como eu já falei para vocês, a indústria investe muito em embelezar o medicamento. Parece esquisito, né? Mas é verdade. A gente tem uma preocupação de fazer um medicamento não é só eficaz e seguro, bonito. Né? O cliente ele adere mais ao tratamento se a dragem for bonita, brilhante, está perfeita, sem defeito. Parece que não, né? Mas é. Então, durante a produção e lá nos análises finais, o controle de qualidade e a produção vão fazer esses testes aqui.
Então, durante o revestimento, eu preciso ir fazendo o peso médio, balança, que já calcula médio, desvio, né? Nada de ficar fazendo isso calculadora. Quando você quiser medir o diâmetro da dragem, do comprimido, você pode usar um micrômetro, que é essa ferramenta aqui. Ó. Ele tem uma abertura, você bota o comprimido aqui dentro, e essa medição pode ser feita de maneira analógica ou digital. Então, é importante eu saber que durante o revestimento a dragem está ficando muito grossa? Por quê? Elas podem não caber na embalagem depois. E aí? Aí eu vou ter problema, né? Com o setor de embalagem. Outra, o cliente não vai gostar muito se ele já está acostumado a tomar o diclofenac dele, que agora o diclofenac dele cresceu, né? Ficou grandão, ficou esquisito, né? Ele vai achar que alguém errou, deu o remédio errado, falsificou o medicamento dele. Né? E como eu digo, essa bomba estoura às vezes sempre na farmácia. Tem nada com isso. Bom, um ensaio de qualidade muito importante que eu preciso fazer em dragas é a desintegração. É um teste simples que você vai banhar as dragas em água e visualmente vai ver acontecer o processo do comprimido desintegrar. Como a dragem e o comprimido revestido eles são gastroresistentes, eu espero que esse teste aqui dê negativo. Então, esse ensaio é feito lá na produção, logo depois do isolamento da primeira camada, ou do revestimento final do comprimido, e esse ensaio é feito no laboratório de controle de qualidade com análises finais. Né? Então, quem gosta de fazer análise, nesse tipo de serviço aqui, ele vai ter muito serviço para fazer, muita coisa para fazer. Eu não vou mostrar, mas vou disponibilizar de novo um vídeo mostrando o dissolutor atuando. Né? Como eu falei aqui na primeira parte, eu não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Projetar aqui um vídeo do YouTube e ao mesmo tempo gravar. Né? A tecnologia aqui não deixou fazer. Mas é uma coisa que nós já vimos lá em comprimidos, eu vou reprisar aqui, porque dragem comprimido revestido é muito importante fazer um ensaio da desintegração e da dissolução. Tá? Aqui, né, é o dissolutor, porque a dragem ela vai demorar um tempo para desintegrar e liberar o princípio ativo, então eu preciso fazer o ensaio da dissolução. Então aqui eu tenho a cuba, que fica aqui dentro. Nessa cuba eu vou usar um líquido que imita o suco gástrico, e ela tem uma haste que vai girar aqui dentro. Isso tudo vai ser climatizado em 37 graus e eu vou fazer o ensaio da dissolução. Então, são dois ensaios, né? Desintegração, que é um banho físico, e a dissolução, que além de ser um banho físico visual, é também uma maneira de eu poder medir quanto tempo os ativos demoraram para liberar. Tipo assim, vamos supor que você está fazendo uma dragem, um comprimido revestido de diclofenaco de sódio. Aí você consultou na farmacopeia que esse comprimido só pode liberar o diclofenaco depois de 2 horas. Então você vai ter que fazer um ensaio desse em suco gástrico e vai ficar pesquisando se nesse líquido que está aqui dentro da cuba liberou diclofenaco. Não pode liberar diclofenaco antes de dar 2 horas. Né? Então, para a dragem e comprimido revestido, o ensaio da dissolução na produção e no controle de qualidade é fundamental, é a alma do processo. Tá? Então, isso aqui é usado em duas etapas. Como controle de processo, para corrigir falhas durante a fabricação, e lá na hora de fazer as análises finais, quando o lote está quase sendo vendido, né? Para produzir o laudo. Aqui tem um ensaio de dissolução com a máquina argentina, né? Eu vou colocar o link dela disponível para vocês, que ela dá para você filmar, né? Ao invés de você ficar lá olhando, namorando, vendo, a máquina filma e coloca numa tela. Aí, em outra parte do laboratório, você vê o processo acontecer, né? Isso aqui para uma indústria grande, que faz um monte de medicamento ao mesmo tempo, é uma coisa muito prática de ter. Né? É uma fábrica argentina. Bom, depois né, que eu terminei de dragear ou revestir, nós vamos fazer controle de qualidade para as análises finais. Então, o que eu espero? Que as dragens e comprimidos revestidos, eles devem resistir ao meio ácido gástrico. Então, eu vou fazer ensaio de dissolução e desintegração. Então, elas têm que resistir. Mas se eu trocar o meio e passar para alcalino, aí elas vão liberar.
Tá? Essa é a diferença. Então, a tal da gastroresistência é o quê? É o comprimido ou a draga resistir o meio gástrico, que é ácido, mas liberar quando o meio tiver ligeiramente alcalino. Né? Às vezes, na que caminha lá pelos 6, 7, 8, aí a draga libera o conteúdo interno dela, né? Que é o núcleo. O comprimido rompe a capa e libera o princípio ativo dele lá dentro para absorver. Então, esse ensaio aqui é o princípio de funcionamento da gastroresistência, tá? Bom, lá no controle de qualidade físico-química, eles vão pegar meu lote de dragem e vão identificar a presença de princípios ativos. Pode usar cromatografia de camada delgada e vão dosear a quantidade de princípios ativos. Aqui eles vão usar HPLC, né? Cromatografia líquida de alta eficiência, do inglês High Pressure Liquid Chromatography. Não sou bom de inglês, né? Mal português e olhe lá. Então, a HPLC é a máquina mais fundamental para fazer análise de doseamento, de teor, mas também para identificação, né? É só você ter um padrão lá, primário ou secundário, do princípio ativo que você colocou na dragem no comprimido vestido. A pesquisa de alterações químicas do fármaco. Então, por exemplo, vocês perceberam que nos processos de revestimento, a gente dá umas ligeiras aquecidas no comprimido. Será que isso não pode alterar o princípio ativo? Como é que eu descubro? Perfil cromatográfico em HPLC também. Né? HPLC dá para você perceber, descobrir, determinar se algum princípio ativo sofreu degradação térmica, por exemplo. Porque lá no drageamento você aqueceu os núcleos, lá no arredondamento você aqueceu um pouquinho, cá no revestimento você aplicou tudo numa camada só, mas aqueceu para secar. Se for base aquosa, você teve que aquecer mais ainda, porque a água demora a evaporar. E isso pode ter degradado coisas lá dentro do comprimido. Então você tem que fazer um ensaio, né, um teste para verificar se o princípio ativo está íntegro. E a parte microbiológica, né? Eu preciso pegar minhas dragas, fazer pesquisa de micro-organismos, pode ser que tenham. Vou ter que contar, aí vai ter que estar dentro de especificações farmacopeicas, e eu vou ter que pesquisar se são patogênicas. Então, pode dar bactérias numa dragem, no comprimido? Claro que pode. É muito manuseado, né? Mas o que elas não podem ser? Um número além do especificado. Cada farmacopeia, aliás, cada monografia vai especificar a quantidade e não pode ser patogênica, né? Não pode ser coliforme, não pode ser streptococcus, estafilococcus, proteus e nem pode ter cândida. Então não pode ser patogênico, tá? O único medicamento que tem que dar zero de bactérias aqui é colírio, injetável e alguns medicamentos nasais. O resto vão ter que, né, fatalmente, ter uma contagem. Só que tem que estar dentro de limites especificados. E não pode ser patogênico. Aí, se o produto é liberado, né? Enquanto isso, a gente está embalando. Então, aqui eu tenho uma máquina em blistadeira, que ela prepara o blister na hora. Ela faz os leitos, coloca as dragas e sela com alumínio. Essas máquinas, elas têm visores ópticos para verificar se cada leito desse, cada buraquinho, não está faltando uma dragem. Se estiver faltando, ele separa esse blister para não colocar no cartucho. Tá? Mesmo assim, eu acredito que você já deve ter visto no mercado medicamento faltando, né? Um comprimido, 2 comprimidos, uma draga, ou draga quebrada, draga com defeito, pedaço de draga. Isso melhorou muito, mas ainda tem no mercado. Aí depois que está emblistado, nós vamos encartuchar. O que é encartuchar? Colocar na caixinha. Então essa parte alta aqui é onde eu coloco as bulas. Essa máquina ela pega a bula, lê, dobra, ela monta o cartucho, cola, né? Põe o blister dentro, se for 1, 2, 3 blister, ela põe lá dentro, sela a caixinha e entrega pronto. Tá? Aqui eu estou mostrando aqui, ó, um cartucho aberto. Cartucho é essa caixinha de papelão. Né? Ele é aberto, mostrando as partes que vão ser coladas, né? O código de barra. Aqui está faltando, né, o QR Code, já tem alguns medicamentos. Essa parte branca aqui que a gente raspa para poder identificar a logomarca do laboratório, né, do fabricante. E algumas
faixas óticas aí para identificar para a máquina poder montar o cartucho. Isso é feito em papel cartão, igual aquele papel cartão de papelaria, né? Só que às vezes ele pode ser mais fino ou mais grosso, dependendo da necessidade do tipo de medicamento. Aqui uma linha, né, de encartuchamento, fazendo propaganda aí, né, para o laboratório brasileiro, mas é bom, é um laboratório brasileiro, 100% brasileiro, e que agora exporta para a Europa e Estados Unidos. Isso é muito bom para nós brasileiros. Para a nossa profissão farmácia, né? Aqui fazendo propaganda de alguns medicamentos que são drageados no mercado. São difíceis de achar, porque dragear demora, é mais chato de fazer, vocês viram. A tendência é que esses produtos passem para revestidos. Então, por exemplo, alguns desses aqui, ó, esses de ferro, esses polivitamínicos, alguns deles já são revestidos, porque é um processo rápido, mais simples, né? Um banho só um polimento final, bem mais fácil de fazer. As máquinas hoje estão mais automatizadas para poder produzir, e isso garante integridade no lote, né? Aqui eu estou fazendo também um pouco de propaganda dos comprimidos revestidos. Eu estou querendo colocar aqui, gente, um destaque até para a planta, né? Então, por exemplo, a valeriana, tem gente que pensa que o revestimento é só por causa da gastroresistência. Esse é o motivo mais importante, claro. Mas, por exemplo, valeriana tem um cheiro muito ruim, né? Pensa num cheiro ruim, é ela. Então, se o cliente for tomar um comprimido de valeriana, ele não vai tomar o segundo. O cheiro não vai agradar. Então, a indústria resolveu fazer um revestimento. Então, se você olhar, todo similar, todo medicamento feito à base de valeriana, passiflora, sólido, né? Na forma de comprimido, ele é revestido. E, geralmente, eles dão uma coloração no revestimento, azul clarinho, verde clarinho, amarelado, para criar identidade. No caso aqui, a valeriana não precisaria ser liberada no intestino. Mas o cheiro e o gosto é assim, para lá de desagradável. Os medicamentos de ferro têm dois defeitos. Além deles, quando libera no estômago, dão muita náusea, o gosto é muito enferrujado. Aí a tendência é que a gente faça um revestimento protetor. Tá? Os polivitamínicos têm umas vitaminas que são melhores de absorver no fim do intestino. Então a gente reveste. Né? Anti-inflamatório, proibido liberar no estômago, revestir. Psicotrópicos que eu quero prolongar o efeito. Demorar, liberar, mas também ficar mais tarde. Aí eu vou fazer um investimento. Né? Então, a gente precisa usar o conhecimento da farmacologia para entender por que a tecnologia é assim. Tem gente que pensa que isso é só inventado, ou foi chutado, ou decorado. Não, tem um motivo. Né? Quando a Ciba tentou fazer comprimido revestido lá com o Voltaren dela, com o diclofenaco, ela buscou conhecimento de outras indústrias, não foi sozinha inventado. Arrumou farmacêutico da Alemanha, da França, para conseguir fazer isso. Né? E aí patentearam um processo na Alemanha e o processo está aí até hoje. Qualquer indústria farmacêutica brasileira, seja Globo, Germed, Cimed, né? Medquímica, Emes, Legrand, todas elas têm revestimento. É uma tecnologia praticamente dominada hoje. Né? E dúvidas? Claro que você vai ter. Né? É exatamente a atividade de hoje, dessa semana. Eu vou postar essas aulas e eu quero que vocês vejam esses vídeos, usem a aula de hoje, quinta-feira, né, para ver esses vídeos e elas vão gerar perguntas. Aí automaticamente você vai lá, ó, na nossa sala virtual do Google Classroom e faz a pergunta para o professor. Ok? Muito bom, muito obrigado, né? E espero que vocês possam aprender um pouco mais sobre tecnologia farmacêutica, que é minha paixão, né? Amo muito tudo isso. Vou usar o slogan aqui do McDonald's, né? Uma das áreas que eu mais amo na farmácia é essa produção de medicamentos. Até mais, né? E espero as perguntas chegarem.